Mas afinal, o que é melhor, ser tributado na pessoa física ou na pessoa jurídica, nessa tal holding rural? O que é melhor para o produtor? Isso é uma grande dúvida aí que todo mundo pega e pergunta. Vamos esclarecer alguns pontos antes de a gente pegar e entrar aí com tudo nessa aí que é uma das grandes aí questões aí que são sempre levantadas quando a gente começa a montar toda essa estratégia societária nova para o produtor rural. Um dos primeiros pontos, para quem não está muito inserido no contexto do agro, é que o produtor rural ele pode exercer uma atividade empresarial em sua pessoa física como se jurídica fosse. Traduzindo, um exemplo, ele pode estar faturando 1, 10, 100, até bilhão, um B de bola, na sua pessoa física e tendo opções aí de tributação que nós só teríamos na pessoa jurídica. Como, por exemplo, aí a possibilidade de escolher qual é que vai ser a base de cálculo aí do seu lucro. Se ele vai ser tributado no lucro real, que é aquele considerado como as receitas menos as despesas possíveis de dedução da atividade rural, ou se ele vai ser tributado aí no seu lucro presumido, que é aquele que nós consideramos como aquele que a gente vai ter um lucro que já é presumido, que na pessoa física do produtor é de 20%. Neste mesmo conceito, o produtor ele tem a grande possibilidade de poder deduzir das suas receitas que ele recebe as suas despesas. Então o produtor ele pode pegar e exercer essa atividade em o seu CPF. Ele também pega e vai ter uma alíquota progressiva, quando ele está na pessoa física, do imposto de renda de até 27,5%. Então aí é uma questão interessante, ele vai estar naqueles limites que a gente vai ter ali de tributação. Então, por exemplo, isso varia de ano a ano, nós vamos pegar aí 2020 até 29 mil reais anuais, ele vai ter aí a possibilidade, receitas menos despesas de não ser tributado, ele pode pegar e colocar aí junto a sua esposa, o seu marido, junto na sua declaração de imposto de renda da atividade rural para pegar e aumentar essa margem. Ele pode também colocar seus filhos e filhas, não é raro a gente pegar e ver, muitas vezes são utilizados 5, 6 CPFs aí para pegar e compor toda a questão tributária de uma fazenda, quando a gente vai fazer a declaração da sua renda, de maneira em que a gente vai pegar e reduzir aí a possibilidade de tributação. Dito isso, muitas pessoas ficam aí nessa zona de conforto, nesse quentinho, assim como eu chamo, que é ser tributado na pessoa física. Junto com esse aspecto, a gente tem uma questão muito interessante, que é a escrituração. Como é que a gente faz a escrituração aí das receitas da atividade rural na pessoa física, que são mais singelas, são mais simples do que aquelas que a gente tem numa pessoa jurídica. Na pessoa jurídica, a gente vai pegar e ter um contexto em que a gente vai ter que ter mecanismos de escrituração e de uma contabilidade mais avançada. Mas, antes de eu entrar aqui na questão da tributação da pessoa jurídica, eu já queria pegar e levar um alerta. Cada vez mais, e esse é um fenômeno que surge no final de 2018 e vem com força em 2019 e acelera em 2020, a escrituração e a contabilidade da pessoa física do produtor, elas começam a se aperfeiçoar por causa das novas obrigações acessórias que estão sendo impostas para as fazendas agora no Brasil. Com a instituição do livro caixa digital do produtor rural, que neste ano aqui só produtores aí com faturamento acima de 7,2 milhões de reais estavam obrigados a entregar, esse prazo se encerrou agora no último dia 30 de junho, mas em 2021 começa a se alterar esse cenário, porque a gente vai cada vez reduzindo mais do 7,2 até chegar a um patamar muito pequeno. A escrituração contábil do produtor na pessoa física, que está exercendo atividade empresarial, começa a se assemelhar muito, começa a se aproximar muito da tributação e da escrituração que nós temos aí nas demais empresas. Então, enquanto nós tínhamos uma zona de conforto, por assim dizer, com uma escrituração mais simples, cada vez começa a mudar mais. Junto com isso, a gente tem uma outra mudança muito interessante, que é a questão das notas digitais, ou seja, todas as questões dessas obrigações acessórias começam a pegar e afastar aquele conforto, aquele quentinho que a gente pegava e tinha de ser tributado na pessoa física. Mas a gente tem essa possibilidade ainda de ter uma alíquota progressiva de 27,5%, conforme a gente vai ter aí do lucro dessa atividade. Lembrando que se a gente tiver optado pelo lucro presumido, a gente está trabalhando em 20%, em algumas cidades e regiões do Brasil falam no lucro arbitrado. Contudo, a gente pega e começa a ver que cada vez mais as questões começam a ficar um pouco mais difíceis. A gente tem esse limite aí também na isenção dos 29 mil reais. E a gente tem do outro lado a pessoa jurídica. Na pessoa jurídica, a gente não tem mais essa alíquota de 27,5% progressiva. A gente vai pegar e ter basicamente esses tributos.
que são, vamos pegar aqui os principais para a gente não se perder. A gente vai ter aqui 15% do imposto de renda da pessoa jurídica. Nós vamos ter aqui, seguindo, 10% do adicional do imposto de renda da pessoa jurídica. Sempre que nós tivermos 60 mil, acima de 60 mil de lucro tributável. E depois aqui a gente pega e começa a vir para 9% da contribuição social sobre o lucro líquido. Então a gente está falando aqui num percentual de 34%. Se a gente tiver aqui um lucro superior a 60 mil, e se nós estivermos aqui trabalhando aqui com uma engrenagem, com uma esfera de um lucro inferior a 60 mil, a gente vai estar trabalhando com um ponto aqui que vai estar batendo na casa de 25%. Lembrando que, isso aqui é uma grande dica para todos, que caso a pessoa tenha optado pela apuração trimestral do lucro, esse lucro ele não vai se dar no cômputo do ano, mas sim conforme vão avançando os trimestres. Então, alguma pessoa que tenha optado pela apuração trimestral do seu lucro, se no trimestre ele não tiver passado de 60 mil reais de lucro, ele vai ter uma alíquotas que vão pegar e bater em cima do lucro auferido de 15% do imposto de renda da pessoa jurídica, aí mais os 9% que a gente vai ter, não é nem 25%, é 24%, mais os 9% da contribuição social sobre o lucro líquido. Então aqui rememorando os números, a gente tem 15% do imposto de renda da pessoa jurídica, 10% do adicional do imposto de renda, caso nós tenhamos passado aí de 60 mil reais no trimestre ou no ano, mais os 9% aí da contribuição social sobre o lucro líquido, também conhecida como CSLL, totalizando 34%, ou se tiver tido um lucro inferior a 60 mil, de 15 mais 9, 24%. Nós vamos ter aqui também a questão da tributação do PIS/COFINS, em que a gente vai ter uma alíquota dos dois somados de 9,25%, quem estiver no regime não cumulativo. Lembrando que boa parte aí dos produtos que a gente vai ter comercializados pela holding rural, pela pessoa jurídica do produtor, tem alíquota suspensa na questão aí do PIS/COFINS. E mais do que isso, também tem um aspecto muito interessante a ser lembrado, que o PIS/COFINS eles são contribuições e a gente tem uma questão com previsão constitucional em que não há a cobrança de contribuições quando aqueles produtos, por exemplo, forem para exportação. Então, se, por exemplo, uma fazenda ela pega e tem o caso do milho, em que nós não temos de forma direta uma suspensão na cobrança do PIS/COFINS, mas esse milho for destinado para exportações diretas ou indiretas, nós não temos aí a cobrança do PIS/COFINS. Mas a gente tem pontos aí que são incontroversos, por exemplo, é o caso da soja. A soja tem a alíquota suspensa do PIS/COFINS, o que chega e leva ao ponto que a gente consegue ter esse número em que a tributação que nós vamos ter dentro da pessoa jurídica basicamente será qual? Aquela em que nós temos os seguintes contextos: IRPJ de 15%, o adicional do IRPJ e a contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL, de 34%. Vocês devem estar se perguntando, nossa, então não vale a pena a pessoa ser tributada em nenhum dos casos na pessoa jurídica, uma vez que a alíquota da pessoa jurídica é maior do que na pessoa física. Bom, tem alguns detalhes aqui que eu tenho que alertar e trazer para vocês. Primeiro ponto é, na pessoa física do produtor, o lucro presumido, ele é de 20%. Na pessoa jurídica, o lucro presumido, aquele lucro em que independentemente de qual foi as despesas que a pessoa teve, receita menos despesas, pouco importa. Se o produtor ele teve 1 milhão de receitas e teve 50% de despesas, não importa. Teoricamente ele teria tido um lucro de 50%. O lucro presumido é aquele que é presumido e é fixo. Na pessoa jurídica, o lucro presumido ele é de 8% quando a gente vai pegar e ter para calcular o IRPJ e de 10% da contribuição social sobre o lucro líquido. É de 12% sobre a contribuição social sobre o lucro líquido. Então a base de cálculo que nós vamos ter para a incidência desses 34% vai ser uma média de 10%. Então para facilitar a vida de vocês, eu coloco a base de cálculo lucro presumido da atividade rural na pessoa jurídica é de 10%. Então em que pese, por exemplo, todas as pessoas que estejam na pessoa jurídica e tenham optado pelo lucro presumido, quando eles fazem a opção pelo lucro presumido, a base de cálculo é de 10%. Na pessoa física é de 20%. Então vamos pegar aqui um exemplo prático. Se a pessoa, por exemplo, teve 10 milhões de reais de receita na pessoa física, o lucro presumido é de 2 milhões. E em cima desses 2 milhões de reais, e aqui eu vou fazer uma coisa bem dinâmica com vocês. Eu vou pegar uma calculadora e vou ver aqui quanto que pega e dá efetivamente esse número. Se eu peguei aqui, por exemplo, 10 milhões de reais, vamos pegar já o número bruto, 2 milhões, 200, 2 mil, 20 mil, 200 mil, 2 milhões. Se eu tenho aqui 2 milhões vezes 0,2
27,5, eu tenho 550 mil que eu estou pagando de imposto. 550 mil. Agora, se for na pessoa jurídica, pessoal, a gente tem 1 milhão, 100 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, vezes o 0,34, que dá 340 mil. Então, o que é melhor? Eu estar na pessoa jurídica ou estar na pessoa física? Se eu tiver optado pelo lucro presumido, a gente vê que o que realmente importa não é tanto a alíquota, mas qual é a base de cálculo que nós temos para pegar e fazer o cálculo. Na pessoa física, a base de cálculo era de 2 milhões, que é o lucro presumido da pessoa física. Na pessoa jurídica, o lucro presumido vai para 10. Ainda que nós tenhamos uma alíquota maior, a gente vai ter aqui uma base de cálculo menor. Então o ponto que a gente tem aqui é qual é a base de cálculo. Mas neste vídeo que eu quero esclarecer para vocês é que ninguém está obrigado a pegar e operar na pessoa jurídica. Quando a gente entra nessa questão aqui da holding rural, muitos produtores nos colocam, será que vale a pena a pessoa ser tributada nessa holding? A pessoa sequer precisa operar na holding rural. Muitas vezes a gente vai entrar numa engrenagem, num mecanismo em que o produtor rural ele vai só migrar suas áreas para essa pessoa jurídica e vai seguir operando na pessoa física, sem nenhum problema. Quando ele começa a pegar e trabalhar nessa pessoa jurídica, numa segunda etapa, ele pode colocar parte da sua receita. E o importante é que todos tenham aqui presentes, é que a gente pode pegar e ter uma base de cálculo menor. Produtores pequenos e médios talvez nunca venham a operar dentro da pessoa jurídica, sigam sempre operando na pessoa física. E não vai ter esse debate se é melhor ser tributado na pessoa física ou na pessoa jurídica. Por quê? Vamos pegar um exemplo, um produtor que tenha um lucro da atividade inferior a 29 mil reais, ele não tem por que ser tributado na pessoa jurídica. Até produtores que têm um lucro aí de 60 mil. Se for pegar 60 mil, ele vai compor o imposto de renda dele com a esposa, ou o caso que é a produtora que toca, da esposa com o seu marido. Então a gente vai pegar e ter um contexto em que a renda passiva de tributação é pequena, vale a pena ser tributado na pessoa física. Então a partir de quando que vale ser tributado na pessoa jurídica? A partir do momento que a pessoa tem um faturamento maior, que a pessoa tem uma contabilidade mais bem estruturada e ela quer dar uma outra velocidade, quer dar uma outra engrenagem, uma outra alavancagem de velocidade para a sua fazenda. Então, quando a gente começa a pegar e trabalhar com esses mecanismos, a gente tem que entender qual é o contexto daquela fazenda, o que ela pensa para o futuro e quais são os pontos que nós temos que pegar e equacionar em relação às questões tributárias. Saber fazer uma análise correta de quais são os efetivos custos de produção, qual é o valor de comercialização e qual é o lucro daquela atividade é essencial para se escolher qual é o melhor regime. Se vai ser tributado pelo lucro real, pelo lucro presumido, se vai ser na pessoa física ou se vai ser na pessoa jurídica. O certo é, uma boa engrenagem tributária para uma fazenda pode dar ganhos que nenhum insumo agrícola pode conceder a um produtor rural. Hoje, com uma boa engrenagem, nós conseguimos pegar e dar uma economia, produtores aí que estariam pagando 700, 800, 1 milhão de reais, derrubar isso aí mais de 70%, 80%. Qual é hoje, se a gente for pegar aqui um número, 1 milhão de reais, se eu for pegar 1 milhão de reais aqui e dividir por 100, eu estou pegando aqui dando 1.000 sacas, 1.000 sacas, com a saca a 100 reais. Eu estou utilizando aqui uma moeda aqui mais que se usa aqui no sul. Então, se eu tiver uma pessoa que tiver, por exemplo, com 1.000 hectares, eu estou dando um ganho aqui fenomenal para essa pessoa, que pouquíssimos insumos aí vão conseguir pegar e dar para esse produtor. Ter uma engrenagem tributária. Mas isso é conversa para outra hora, vai ser um vídeo em específico em que eu vou colocar como é que uma engrenagem tributária pode dar ganhos que nenhuma fazenda consegue pegar e obter com qualquer insumo que seja. Desafio todos, desafio o pessoal, e tenho muita admiração por essas empresas. Desafio o pessoal da Bayer, desafio aí o pessoal da Syngenta, desafio o pessoal da BASF que apresente um insumo que tenha possibilidade de dar tantos ganhos como uma engrenagem tributária bem estruturada para uma fazenda pode dar. Queria desejar um forte abraço para vocês e agradecer a todos que nos acompanharam aí nesse vídeo aí que é tão importante para os produtores rurais.